Olá, minha gente, aqui é a delegada Patrícia e a gente traz hoje para vocês mais um quadro do Política é Coisa Séria. Eu tô aqui hoje com o advogado Igor Jordão, especialista em regularização fundiária e direito urbanístico, mestre e doutorando em desenvolvimento urbano. A gente vai falar hoje sobre moradia. É um tema bem sério, né, Igor? É isso aí, é um papo sério, regularização fundiária e moradia. A gente vai começar com uma pergunta que é bem delicada e a gente tem notado que mais pessoas estão indo morar nas ruas. Como a gente pode resolver isso? Bom, Patrícia, o caminho talvez seja o acolhimento humanitário, né, através de um projeto, de um grande projeto que tenha como atores não só o poder público, mas a iniciativa privada, ONGs, trabalhos de igreja, de associação de bairro, para que possa haver uma grande união, né, desses promotores e aí a gente poder construir um verdadeiro acolhimento em abrigos que possam trabalhar a questão psicológica, social e da empregabilidade para essas pessoas. O que a gente vê hoje na população de rua, comumente a gente já tem as pessoas que fazem uso de drogas, pessoas que são dependentes químicas de álcool e drogas, né? A gente tem também as pessoas com problemas psiquiátricos, mas a gente está vendo aumentar a quantidade de desempregados também nas ruas, né? Então, o acolhimento é esse primeiro momento, né? E depois do acolhimento, como é que a gente consegue fazer essas pessoas se reinserirem novamente na sociedade? Um caminho seria a gente trabalhar a qualificação profissional. A gente sabe que quem mora na rua, ele enfrenta vários tipos de vulnerabilidade. Nós temos o tipo de vulnerabilidade que diz respeito à moradia, eles não têm um teto, muitos não conseguem pagar um aluguel. Por quê? Porque não tem um teto, uma casa própria para morar, e aí com o desemprego acabam sendo despejados e o recinto natural para essas pessoas acabou sendo a rua. Outros realmente são jovens, trabalhadores e mulheres que caíram no vício de drogas ou do alcoolismo, né? E aí andam nas ruas, não é, sem nenhum tipo de tratamento adequado para que possa sair dessa dependência química. Existem também alguns refugiados, né, de outros países, como venezuelanos e haitianos. Após o acolhimento, né, temos que trabalhar a questão psicossocial desses antigos moradores de rua, né? E aí vem a questão da empregabilidade. Tem que trabalhar de acordo com as suas especificidades, né, a profissionalização dessas pessoas. Após a qualificação profissional, poderíamos ter empresas parceiras, né, dentro de um programa maior, um programa mais sério, que oferte um rol de isenções fiscais, né, de benefícios fiscais, para que ela possa acolher, né, no seu rol de empregados essas pessoas que passaram por essas casas de acolhimento. Igor, em relação ao financiamento habitacional, de que forma aplicar esse financiamento para os pobres? Bom, primeiramente, nós temos que ver a questão do ponto de vista institucional. As 3 esferas da federação, elas já têm leis que instituíram um fundo, que é um fundo para habitação de interesse social. E, primeiramente, nós temos o Fundo Nacional, que pertence à União, gerido pelo governo federal. Temos também o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social e em alguns municípios já existem os fundos municipais de habitação de interesse social. Então, após a preparação do ponto de vista institucional com a criação desses fundos, especialmente em ordem municipal, temos que alimentá-los com recursos, né? Recursos do Orçamento Geral da União, que deve passar para os estados. Os estados são verdadeiros operadores financeiros e executores da política de habitação. E, consequentemente, os municípios também. Agora, é importante a gente salientar que os entes públicos eles não podem ficar apenas dependentes de repasse de verbas, né? Existem outras formas de financiar, como fundos perdidos, fundos internacionais, tem a inovação do crédito de carbono, que aí é a bola da vez, inclusive pode ser utilizado para projetos sustentáveis, né? Projeto da produção do espaço da moradia dentro de uma linha aí de casas ecológicas, né, que aproveitem materiais reciclados e promova o bem-estar e o equilíbrio do meio ambiente. Essas casas sustentáveis, né, que chamam de construções verdes, né? Isso. Elas são mais baratas? Sim, sim. Algumas vezes sim, já é comprovado que o custo ele é menor. Mas, de todo modo, o Estado ele pode fazer essa transição paulatinamente, né? A gente sabe que existe o apego à forma tradicional de construir, mas nos projetos nos projetos de licitação, quando foi elaborado o projeto executivo, você pode instituir ali uma cota para que o Brasil ele comece a impulsionar, o poder público ele comece a impulsionar essa pauta verde também na habitação, né? Então, e aí a gente vai desencadear todo um processo virtuoso completamente ligado aos princípios da nova ordem ambiental. Me fala sobre um projeto lindo
né, que eu ouvi falar que se chama Mulheres Pedreiras. Isso, nos anos 90, né, no bairro de Peixinhos, em Olinda, um grupo de mulheres, elas construíram, né, um regime que chama-se de regime de autoconstrução. Elas foram capacitadas e teve um financiamento que elas mesmas construíram a sua residência, enquanto os seus maridos, eles ficavam cuidando dos seus filhos. Eu acompanhei, Igor, em 2 momentos aqui no Recife, né, um deles foi na comunidade Cosme Damião, na Várzea, que eu vi os próprios moradores reformando a própria rua, né? A gente pode perceber o quanto as pessoas, né, que estão numa situação de maior vulnerabilidade econômica, elas têm vontade de mudar de vida, né? E têm vontade de botar a mão na massa. O que falta hoje é esse empurrãozinho do poder público, né? Perfeito, perfeito. O próprio poder público, ele pode ser um grande fomentador, né, dessa atividade de autoconstrução, ofertando uma linha de crédito ou então até mesmo uma plataforma de capacitação profissional com bolsa e relocar essas pessoas para fazer autoconstrução de ruas, de esgotamento sanitário, né, e das suas próprias residências, por que não? E em relação aos grandes centros das cidades, a gente sabe que a maioria deles são desabitados. É possível levar moradores para lá? Bom, Patrícia, é possível sim. O primeiro passo que o poder público municipal ele deve fazer seria um mapeamento dos imóveis que estão abandonados e identificar a titularidade, se pertence a algum ente público ou algum particular. Quando é ente público é mais fácil a gente trabalhar, porque pertence a um Estado, você pode ter um instrumento da doação, se pertence à União, ele pode também fazer o instrumento da doação para o município e o município ali gerir, né, através de uma política que venha revitalizar, reestruturar aquelas edificações e realocar famílias que estão em situação de rua ou moradores que estão à espera de uma casa na construção de conjuntos habitacionais. Agora, quando o imóvel é particular, através da Lei 13.465, existe um novo instrumento chamado arrecadação de imóveis abandonados. Aí é quando o poder público ele pode realmente pegar esses imóveis que está no titular privado, mas que está completamente abandonado e não cumprindo a função social da propriedade, que está prevista na Constituição. E aí quando ele consegue arrecadar aquela edificação ou aquele terreno, ele pode destinar isso aí para a política de habitação. E lembrando que o seguinte, revitalizar o centro é trazer a vida de volta. Então, quando você torna o centro habitável, você está trazendo vida, né? Isso é importante, né? A gente está falando de locais que são desabitados e, em contrapartida, nessas cidades tem pessoas que não têm onde morar, né? Então, se o poder público tiver essa vontade e organizar, é possível, né? É possível sim, existe uma equação, né? Então, tem muito espaço vazio e muita gente na rua. Então, a gente destinar esses espaços vazios para essas pessoas que moram na rua é uma forma da gente fechar essa equação. Lembrando também, gente, que a gente tem as pessoas que moram em situações de risco, né? Aqui no Recife, muitos moradores, né? O Alto do Pascoal é um exemplo, né? E tantos outros locais onde pessoas já morreram, perderam suas vidas com deslizamento de barreira, moram na beira de encostas, né? Então, é possível tirar essas pessoas também dali, né? Também. É um grupo social que realmente pode ser beneficiado com essa moradia no centro. E em relação à regularização fundiária, ela é uma política pública que poderia democratizar a moradia? Sim, sim, perfeito. Eu digo que não só a moradia, mas como acesso à terra, né? Hoje a gente conta com um novo marco legal, que é a Lei 13.465 de 2017. Então, é um marco legal que simplificou essa questão da regularização fundiária de interesse social. Vale a pena aqui registrar e lembrar que a regularização fundiária está prevista como um dos instrumentos do Estatuto da Cidade e está em total consonância com a política urbana da Constituição Federal, que prevê uma cidade acessível e justa para todos, né? E aí, com esse processo de regularização fundiária, é possível sim que moradores que já estão morando em núcleos urbanos já consolidados há mais de 10, 15, 20 anos, eles consigam ter acesso à propriedade do solo onde habitam. Né? É possível, inclusive, eles terem o registro no cartório, seja em terra pública ou privada, de uma forma muito mais rápida e prática. Na verdade, é também uma medida de inclusão social, né? Sim, com certeza. Quando o morador ele tem o acesso à sua escritura, ou melhor, o registro de propriedade da sua casa, ele consegue vender com financiamento, não é? Então o dinheiro ele começa a circular, ele pode ter empréstimo mais barato, não é? E aí é todo um círculo virtuoso aí que movimenta a economia. O poder público ele consegue arrecadar melhor o IPTU ou ITBI, porque aí você deu vida à propriedade, né? E no mais você dá dignidade, né? Porque o solo é dele e ninguém tira. Agora sim, lembrando que esse novo marco legal, ele não tem apenas a finalidade de levar título de propriedade. Existe aí no meu termo
um projeto urbanístico de que, se a área ela precisar, o poder público ele vai ter que implementar algumas infraestruturas básicas necessárias. Ou seja, é a propriedade junto com o processo de urbanização. Esgotamento, água potável, iluminação pública, construção de espaços públicos, pavimentação, construção de calçadas, acesso à água, né, praças, parques, área de lazer. Realmente é uma inovação que a lei trouxe, né? Você condiciona apenas a regularização quando você se compromete, não é, a levar essas infraestruturas. Você, além de aprovar o projeto, o prefeito ele tem que assinar um termo de compromisso, né, garantindo que a gestão ela vai implementar dentro do que está previsto ali no cronograma de obras. E aí, nesse ínter, a gente vai ver até questões de desapropriação, que antes o Estado apenas indenizava, né, as benfeitorias, as construções, e agora não. Ele vai ter que dar justa, prévia e digna indenização a essas famílias. Se um dia precisar, sei lá, passar uma estrada ou uma rodovia, então essas pessoas, por ter sido contempladas em um programa de regularização fundiária, vão ter a dignidade também do valor da desapropriação. E com aquele valor poderão ser realocados, comprar um outro local. Realmente é um círculo muito virtuoso para a economia, para o poder público e para a sociedade como um todo. Acho que é uma dúvida que a maioria tem, né? Vamos supor que eu tenha hoje uma propriedade não regularizada. Com quantos anos é possível fazer a regularização fundiária desse bem? Por exemplo, a família mora ali há 20 anos. Esse novo marco legal da regularização fundiária, ele previu um tempo para a aquisição originária da propriedade, que são todos aqueles núcleos urbanos que foram consolidados até o ano de 2016, né, 20 de dezembro de 2016. Mas você pode adquirir a propriedade através desse instrumento, mas existem outros instrumentos também que conseguem titular aquelas famílias, né, como as concessões especiais de uso, né, as CDRUs, que são formas também de titulação. Então, é importante falar que a regularização fundiária ela está destinada para regularizar a cidade, comunidades, bairros, né? E aí não tem tempo hábil para a gente mensurar isso. Ou seja, o bairro, a comunidade, a vila, ela tem que estar apenas consolidada e de difícil reversão. Tendo essa característica, é possível sim a gente abrir um processo de regularização. Então, no caso, isso tiraria esses moradores do anonimato e traria eles para um mundo jurídico com direitos, com deveres, mas principalmente com direitos, né? Com direitos. Então você vai regularizar não só a propriedade, mas também um momento em que muitos atores que trabalham com isso aproveitam para regularizar o estado civil das pessoas, né? Tirar um CPF, tirar a segunda via do RG, né? Você ali pode tirar a segunda via do nascimento, do casamento. Então você tira da informalidade como um todo, não só a sua casa, você vai dar a vida jurídica abrindo matrícula no cartório de imóveis, mas também você volta a ter dignidade com a sua documentação. Gente, queria agradecer a Igor pelas informações aqui super esclarecedoras, né, mostrando que é possível sim o Estado resolver o problema da habitação, tirar as pessoas em situação de moradores de rua, prover habitação para essas pessoas, regularizar a propriedade de quem já mora, mas mora sem ter o documento da casa, né, não é dono no papel. E é possível sim, gente, tem muitas políticas públicas, tem muitos caminhos para o Estado poder percorrer para conseguir dar moradia com dignidade, porque esse é o objetivo, né? Os grandes centros urbanos hoje e também as cidades de interior têm os mesmos problemas, né? E a moradia é um dos problemas principais a serem tratados com muita atenção, com muita sensibilidade, com muito carinho pelo Estado. Afinal, a gente está falando de ter um teto sobre a cabeça, né, gente? De ter o direito a ter uma casa, de ter o direito a ter um lar, a criar seus filhos com segurança, né? Então, é um tema super importante. Queria agradecer demais a Igor. Agradeço eu a oportunidade de entrar com esse debate, que é um debate muito sério, que é a moradia e a regularização fundiária. Espero ter podido contribuir mais uma vez na temática do teu programa. Gente, queria agradecer vocês que acompanharam a gente. Sigam o Igor nas redes sociais, ele tem muita informação importante para todos nós. E continuem nos acompanhando. Na próxima semana, a gente vai trazer mais um tema interessante para falar sobre as nossas cidades e propor soluções, porque política é coisa séria.